Bem pessoal, aqui é o Roger Dias e no vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série de práticas de geoprocessamento e cartografia geológica. Essa é a quarta prática e nela nós vamos fazer um perfil topográfico a partir de dados de radar. Nessa prática nós vamos aprender a trabalhar com raster de altimetria, gerar curvas de nível e obter um perfil topográfico que servirá de base para a nossa sessão geológica. Só lembrando que se você deseja receber os arquivos utilizados nessa prática diretamente no seu e-mail, para você fazer exatamente ela igual, onde e quando você quiser, é só clicar no link da descrição aqui. Já vai estar logo aqui embaixo. E sem mais delongas, bora pro passo a passo. Bem pessoal, voltando aqui no nosso queridíssimo ArcMap, nós vamos continuar com a mesma área das últimas práticas, tá? Para facilitar, então, quem já está acompanhando as práticas de geoprocessamento e cartografia geológica. Lembrando que na última prática, o nosso foco era a geologia, para confeccionarmos, então, esse mapa geológico. Já nessa prática de hoje, nós estamos interessados no relevo, ou seja, na conformação topográfica. Como vocês já sabem, a topografia ela é um fator extremamente importante nos estudos geológicos, principalmente no mapeamento geológico. Hoje, nós vamos utilizar uma imagem de radar com dados altimétricos para podermos então trabalhar com relevo de modo mais prático e mais rápido, tá? A nossa base geológico-geotécnica, que é essa daqui, como vocês podem ver, ela já possui curvas de nível, portanto já dá para fazer um modelo digital de elevação. No entanto, a gente não vai fazer isso nessa prática para não ficar muito repetitiva essa parte de digitalização, que a gente já vem fazendo isso nas últimas práticas. Então a gente vai usar uma fonte de altimetria diferente para poder contribuir mais nessa prática. Portanto, nós utilizaremos uma imagem SRTM. É muito provável que você já tenha ouvido falar. Se não, ela é a Shuttle Radar Topographic Mission e é um raster que ele nos dá a topografia a partir de um sensor radar, bastante utilizado em serviços geológicos e ambientais. Nessa prática, eu vou utilizar uma imagem de resolução espacial de cerca de 90 metros para facilitar e para que qualquer pessoa possa fazer esse passo a passo, até mesmo se você tiver uma máquina menos potente, tá? Essa imagem pode ser baixada, SRTM, pode ser baixada em diversos sites internacionais. Para o caso brasileiro, você pode baixar diretamente no site da Embrapa e procurar por um projeto que chama Brasil em Relevo. Lá é bem simples de baixar, as imagens são bem pequenas, são bem leves, né? E tem a cobertura do Brasil inteiro. Para essa nossa área, nós utilizaremos aqui, já coloquei dentro da nossa pasta aqui, lembrando que o link para receber no e-mail esse material está aqui na descrição, logo no início da descrição. Para essa área nós vamos utilizar a quadrícula SF23YA. Tá? Então, quando você baixa essa imagem do SRTM, ela já vai estar pronta para colocar dentro do ArcGIS. Ela só está em outro sistema de coordenada, o ArcGIS vai fazer a reprojeção e, perfeito, ela já está georreferenciada e pronta para ser utilizada. Vamos aqui então no nosso Data View, um botão aqui embaixo, vocês já estão acostumados. E vou dar aqui um Full Extent para poder ver essa imagem inteira. Então, como vocês podem ver, eu não recortei na nossa área, eu peguei a imagem direto mesmo do site da Embrapa, mostrando para vocês que ela não é muito pesada e dá para trabalhar com ela tranquilamente. Tá? Para quem quiser trabalhar com uma imagem de radar de melhor resolução espacial, eu indico aqui utilizar a Alus Pulsar, que é da Agência Espacial Japonesa. A Alus Pulsar tem resolução espacial de 12,5 metros, tá? Então ela é bem superior a essa imagem que a gente está utilizando. No entanto, é muito mais pesada, tá? Então vamos lá.
Vamos então utilizar aqui com o botão direito do mouse, habilitar a barra de ferramentas que nós utilizaremos na prática de hoje, que é a 3D Analyst, ou Análise 3D. Lembrando que, para você seguir o passo a passo da prática de hoje, você precisa vir aqui em Customize e ter certeza que a sua extensão 3D Analyst está habilitada. Ela estando habilitada, você também está habilitado a fazer as práticas de hoje. Bem, antes de fazer diretamente o perfil topográfico, eu vou explicar uma coisa bastante importante que vai agregar bastante no seu conhecimento, que é como gerar curva de nível facilmente a partir dessa imagem de radar. Então você precisa ir até o seu ArcToolbox, no caso eu já deixei aberto aqui, e você pode acessar ele aqui pela aba Standard e também aqui ArcToolbox. Dentro da ArcToolbox, você vai em 3D Analyst Tools, e dentro de 3D Analyst Tools, você vai em Raster Surface, e dentro de Raster Surface, você vai até Contour. Aqui nós temos 3 opções de Contour. Nós vamos utilizar essa primeira nessa prática como exemplo, tá? Primeiro, o que é Contour? Contour é simplesmente o termo em inglês para curva de nível. Então nós vamos... O que essa ferramenta faz é gerar curva de nível a partir de um raster de altimetria. Então vamos dar 2 cliques nela para entrar dentro da ferramenta. E aqui a ferramenta ela funciona de um modo bem simples, tá? Você coloca o raster de entrada, que é o nosso SRTM aqui, e o dado de saída, que vai ser então na nossa própria home. Eu vou colocar aqui curva de nível, tá? Salvou. Importante, qual é o intervalo das curvas de nível? Eu vou colocar aqui 10 metros por se tratar de uma área bem plana e para ficar fácil de vocês visualizarem também. A base vai ser 0, então vai ser 10, 20, 30, 40, 50, tá? O fator é 1, então já está tudo em metro mesmo. E o tipo é curva de nível mesmo. Então, é só dar um OK. É muito provável que o seu computador demore um pouco para processar essas informações, tá? Portanto, tenha um pouco de paciência, que pode demorar alguns segundos ou até alguns minutos para ele fazer esse processamento. Lembrando que também você pode fazer esse exato mesmo procedimento caso você esteja utilizando qualquer outro tipo de raster de altimetria, como por exemplo o Alus Pulsar que eu já citei aqui. Então o que foi gerado? Foi gerado um shapefile de polyline de curva de nível. Então se a gente clicar com o botão direito e abrir a tabela de atributos dessa curva de nível, o que nós vamos ver é que para cada linha nós temos um valor em metros de altitude ou cota. Por que isso é importante? Primeiro, que no seu trabalho geológico, pode ser que a topografia seja extremamente importante na sua área. Portanto, você vai precisar representar a topografia no seu mapa geológico, o que é bastante comum de acontecer. Caso você não tenha uma topografia rapidamente para utilizar no seu mapa, você pode usufruir dessas imagens de radar que são gratuitas e têm cobertura no mundo inteiro. Lógico que depende muito da escala de trabalho que você vai estar utilizando. Por exemplo, essa imagem SRTM de 90 metros de resolução espacial é boa para trabalhos mais regionais. Enquanto que a Alus Pulsar, que tem uma resolução espacial muito melhor, de 12,5 metros, você pode utilizar para áreas menores e trabalhos com mais detalhe. Tá? Com isso, você consegue representar a topografia rapidamente no seu mapa geológico também. O segundo ponto que é importante destacar aqui nesse shapefile é que caso você opte por não utilizar uma imagem de radar, mas sim você opte por digitalizar as curvas de nível da sua base geológico-geotécnica, a sua digitalização deve ter como resultado um shapefile também de polyline, também um vetor de linhas, em que cada linha que você vetorizou terá o seu respectivo valor de cota ou altitude. Portanto,
O seu resultado deve ser parecido com essa curva de nível aqui, com esse shapefile aqui. Vai ser um shapefile de linha que vai ter um campo, uma coluna de atributos que seja destinada especificamente à cota ou altitude que você está digitalizando. E para fazer o caminho inverso, ou seja, se você tem esse shapefile de linhas, essas polylines, com esses valores e você quer gerar o raster de altimetria, você quer gerar esse modelo digital de elevação. Nós vamos aqui no ArcToolbox e na mesma aba de 3D Analyst Tools, ao invés de Raster Surface, a gente vai para Raster Interpolation. Dentro de Raster Interpolation, temos vários métodos de interpolação. Você pode utilizar esse aqui, que é o Topo to Raster. Nós vamos utilizar bastante essa ferramenta ao longo das próximas práticas. Mas para não te deixar na mão nessa prática, eu vou mostrar rapidamente o basicão dela. Dando 2 cliques na ferramenta para abrir ela, o que você precisa saber basicamente é que o dado de entrada, nesse caso, nós vamos utilizar a curva de nível. E o que é importante aqui é destacar qual é o campo, o field, que tem o valor de altimetria, que tem o valor do Z. Nesse caso, é o campo contour. Você clica aqui e o tipo de feição topográfica que você está utilizando aqui, que representa isso aqui, já está falando, curva de nível. Nesse caso, então, é contour mesmo, que é curva de nível. Poderia ser um shapefile de pontos com elevação conhecida, poderia ser uma drenagem, etc. Tem várias opções que a gente vai abordar mais nas próximas práticas. Por enquanto, o que você precisa saber é que você vai colocar contour aqui. Escolhe o local de saída. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui Topo to Raster, só como exemplo, só. Save. E a saída aqui opcional, para você mudar, é o tamanho do pixel que vai ser gerado. Nesse caso, eu não vou mudar nada aqui, só para ficar mais rápido esse tutorial, tá? Vou dar um OK. Como resultado, então, nós temos esse raster aqui, em que eu vou dar um Full Extent para ver ele inteiro. Vou desabilitar aqui a curva de nível. E nós temos o nosso raster que também tem a altitude nele, tá? Então é basicamente esse passo caso você queira passar de curva de nível para um modelo digital de elevação. Transformar ele num raster para a gente fazer então o nosso perfil topográfico. Vamos então ao nosso perfil topográfico. Vou dar um zoom aqui para facilitar a nossa visualização. Selecionar as nossas unidades geológicas, desligar aqui. Lembrando que para não perder as próximas práticas em que eu vou utilizar essas técnicas para fazer seções geológicas e mais análises tridimensionais importantes no nosso trabalho, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e divulga o canal para os amigos para dar aquela força para a gente que está trazendo conteúdo geológico que ainda é um pouco escasso na internet, tá? Nessa hora, todo apoio é bem-vindo. Vamos fazer então o nosso perfil topográfico. Vamos utilizar a nossa barra 3D Analyst. Primeiro passo é, tenha certeza que o raster que você vai utilizar aqui está selecionado. No caso, nós vamos utilizar esse mesmo, que é o nosso SRTM. Essa vai ser a base para fazer então a topografia, o perfil topográfico, tá? O segundo passo é nós criarmos o traçado do nosso perfil topográfico, que nada mais é do que uma linha no nosso mapa. Então nós vamos utilizar esse botão aqui de Interpolate Line. Você clica nele e eu vou fazer aqui no caso um exemplo de seção leste-oeste, tá? Então vou clicar aqui de um lado, arrumar aqui do outro e dar 2 cliques para finalizar. Pronto, tenho aqui uma linha leste-oeste. Com a linha selecionada, ao acabar de fazer, ela já fica selecionada, tá? Você vem aqui nessa opção Profile Graph. Então aqui nós temos algumas opções, nós vamos utilizar a Profile Graph. Clicando nela, nós geramos então o nosso perfil topográfico. Então, para facilitar agora mexer com ele, vamos no
Layout View, tá? Vamos sair do nosso Data View, que a gente já fez o que precisava fazer. Vamos para o nosso Layout, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrumar o nosso mapa. Então, é 1 para 35 mil. E agora eu vou deixar o nosso perfil aqui do tamanho da linha, tá? Só para ter uma noção. O que é importante aqui no nosso perfil topográfico? A primeira coisa é ter uma noção de sobrelevação, né? Então preste bastante atenção na escala horizontal e na escala vertical. E dessa maneira adeque a sobrelevação, também chamada de exagero vertical, melhor para o seu trabalho. Vamos manter então desse jeito aqui por enquanto, para facilitar na visualização aqui da nossa aula, né? E clique com o botão direito sobre o seu gráfico e vamos nas propriedades dele. Vamos então mexer em algumas coisas que são importantes para deixar o seu perfil completo, tá? Então, indo em propriedades, o que a gente vai mexer aqui? Você vem aqui na aba Appearance, né? Aparência, e vamos mexer no quê? No título do gráfico. Então, vamos colocar, por exemplo, perfil topográfico A linha, pode ser AB também. E no rodapé, que é essa parte aqui de baixo, eu vou colocar fonte SRTM. Tá? Além disso, o que é importante? É colocar uma legenda, é colocar um título no eixo X e no eixo Y, né? Importante. Então aqui nas propriedades dos eixos, vamos colocar um título no eixo da esquerda, que nesse caso é representado por altitude em metros, certo? E na parte de baixo, ou seja, bottom, eu vou colocar distância horizontal também em metros. Aplicar, já ficou bem mais interessante. Ok, nós temos ainda um problema que é bem comum para quem utiliza americano, que é o uso da vírgula como separador de milhar. Isso aqui é chato em várias ocasiões, mas sempre dá para resolver, tá? Vamos então clicar com o botão direito e entrar nas propriedades avançadas. Aqui vocês podem ver que tem um mundo de opções, tá? Aqui dá para mexer nesse gráfico de cabo a rabo. O que nós vamos fazer é apenas uma coisa, que é tirar esse separador de milhar. Então aqui em Axis, você vai vir em Bottom Axis, que a gente vai estar mexendo no eixo da base, né? No eixo de baixo aqui. E dentro do Bottom Axis você vai vir aqui em Labels, que são os rótulos que estão sendo mostrados. Dentro de Labels você vai em Format. Como vocês podem ver, o formato escolhido tem essa vírgula aqui, que é o separador de milhar. Nós vamos escolher um formato em que não há vírgula. O formato mais indicado pode ser esse formato aqui, em que no caso que você tem um número inteiro, ele não vai ter decimal, e no caso, se você tiver decimal, ele vai colocar um ponto. Então, se você quiser só números inteiros, você pode colocar esse 0, senão você pode colocar esse daqui, que serve para todos, tá? A hora que você escolhe isso, ele já muda automaticamente. Ok, pessoal? Você pode exportar esse perfil topográfico clicando com o botão direito sobre ele e vindo em Export. Dentro de Export vai abrir uma infinidade de opções de exportação, desde exportação de arquivos do tipo figura até nativos como arquivos de texto e um formato interessante que é o formato Excel, que você pode exportar então os dados brutos de X, né, de X e Y nesse caso, né, no caso X e Z, direto para o Excel. Isso é bastante interessante para quem quer trabalhar com os dados brutos em outros softwares. E no caso é bem simples, você pode exportar também no formato SVG e abrir num CorelDRAW, por exemplo, que vai estar todo esse perfil aqui no formato de vetores. Ajuda bastante também, tá, gente? Apesar de que eu tenho um truque bem melhor para fazer isso, mas isso eu vou deixar daqui a pouco. Então aqui é bem simples, você pode, por exemplo, escolher PNG, você tem várias opções aqui, né, de qualidade e tal, você pode escolher PNG e só clicar em Save
e salvar na sua pasta. Não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou colocar aqui perfil topográfico. E está salvo. Mas a gente não vai dar essa voltona de salvar em imagem para depois enfiar a imagem dentro do ArcGIS, tá? A gente vai fazer de um modo bem mais simples e bem mais eficiente. Você clica com o botão direito no seu perfil e utiliza essa opção aqui, ó, Copy as Graphic, ou seja, copia como um gráfico. Feito isso, ele vai estar ali no seu Ctrl+C, entendeu? Você pode então clicar fora, aqui na parte do layout, e dar simplesmente um Ctrl+V, ou clica com o botão direito e paste, dá na mesma. Pronto, você acabou de colocar dentro do seu layout o seu perfil topográfico. E aí você pode mexer com ele tranquilamente, tá? Não podemos esquecer de colocar o A e o A' no nosso mapa, né? Então nós vamos aqui, vou deixar essa janela aqui aberta por enquanto. Vamos utilizar essa barra de ferramenta, que é a barra de ferramenta Draw, tá? E aqui clicar em texto, que automaticamente nós vamos criar uma caixa de texto. Então podemos colocar aqui, por exemplo, A, tá? E aí com esse A aqui selecionado e com essa caixa de texto selecionada, você pode alterar o tamanho da fonte para ela ficar bem mais legível. E aí você faz a mesma coisa do outro lado. Clica aqui em texto e faz um A'. Seleciona a caixa de texto e aumenta também. Depois disso, você só precisa arrumar o layout do seu mapa, tá? Agora vem o bônus especial para quem ficou até o final dessa prática. Isso não tem em nenhum lugar da internet, hein? Caso você não tenha o CorelDRAW no seu computador, você pode utilizar um software chamado Inkscape, que ele é gratuito e é bem fácil de mexer. Portanto, você pode baixar ele gratuitamente, tá? Eu vou abrir ele aqui, ele chama Inkscape, tá? Deixarei o link aqui na descrição. Nós vamos aqui então na nossa janela do perfil topográfico e dar aquele Copy as Graphic de novo. Clica no botão direito, Copy as Graphic, ele vai ficar copiado. E aí o que você faz? Você vai lá no seu Inkscape e simplesmente dá um Ctrl+V, ou clica no botão direito e dá um colar. O que vai acontecer é que ele vai colar todo o seu perfil topográfico perfeitamente em formato vetorial. Com isso você consegue trabalhar de um modo bem mais fácil e essa característica é perfeita para quem quer fazer uma sessão de qualidade profissional sem ter que ficar sofrendo com digitalização e exportação de dados. Tenho certeza que essa dica vai te ajudar bastante na hora de fazer uma sessão geológica, então não deixe de colocar o seu comentário aqui. Se você gostou, se tem alguma dúvida, eu vou ter um prazer de responder, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.